Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a regra da cadeia. A regra da cadeia é uma regra para você derivar funções compostas, assim como era no cálculo 1 também, tá? E aí, a gente vai ver uma composição de função, só que aqui a gente está com uma função de duas variáveis e vai compor ela com uma coisa que leva em duas variáveis, que nesse caso vai ser uma curva, uma função vetorial. E aí, se a gente olhar primeiro no caso dos números reais, das funções de cálculo 1, por exemplo, você vai ter que a f composta com g, com rzinho, linha, né, quando você deriva, você vai dar f' multiplicado pela f', desculpa, não no t, mas no r de t, vou copiar aqui corretamente, f' do r de t multiplicado pelo r' do t, ok? No caso que você está trabalhando com funções vetoriais, que a f pega duas variáveis e a r leva em duas variáveis, o resultado que nós vamos ter vai ser um produto que vai ser dado por um produto interno, tá? Agora, o produto interno de quê? Vamos ver o enunciado. Suponha que sua z seja uma função de xy, onde a x vai ser uma função real de uma variável, e a y é outra função real da mesma variável que você olhou aqui para x, certo? São ambas funções de t. E aí, se você quiser derivar a z, né, a f de xy, com respeito a t, você vai derivar f em relação a x, x em relação a t, e soma com f em relação a y, y em relação a t. Isso daqui é a regra da cadeia. A regra da cadeia é exatamente essa fórmula aqui. Ok? Então, temos que memorizar essa fórmula. Agora, se a gente olhar para essa fórmula aqui, você pode ver que isso aqui é a mesma coisa que você pegar o produto interno de dois vetores, o primeiro deles tendo essa entrada e essa segunda entrada, e o outro tendo a entrada dx com dt. Assim, você olha para o r de t como sendo a função vetorial xty de t, e aí o r de t, quando você deriva, vai ficar dx dt, dy dt. Então, isso daqui é como se fosse o produto interno do vetor formado pelas derivadas da f em relação a x, depois em relação a y, interno com o vetor derivada. Ok? Vetor derivada da curva. Agora, vamos ver um exemplo para deixar isso aqui mais claro ainda. Vamos lá. O exemplo vai ser o seguinte. Vamos olhar para uma função z. O z é o f de xy, tá? E o z vai ser dado por x quadrado mais y, x quadrado y mais 3xy, ops, de novo, x quadrado y mais 3xy a quarta. É o que vocês estão vendo aqui. E aí eu vou escrever o x como função de t, o y como função de t. E aí a pergunta é, qual é a derivada de z com relação a t, sabendo dessas hipóteses, né? Desse valor para x, desse valor para y. O que nós vamos fazer é usar a regra da cadeia. O que dizia a regra da cadeia? Dizia que se você quer derivar z em relação a t, você deriva em relação a x, e depois x em relação a t, deriva z em relação a y em relação a t. Então, vamos ver o que acontece quando a gente faz isso aqui. Se você derivar caramba, peraí. Vamos lá, de novo. Se você derivar o z com relação a x, vai se derivar essa expressão aqui com relação a x, né? Então, vai ficar derivar x quadrado y, vai ficar 2xy, e derivar 3x, y a quarta, fica 3y a quarta, porque o x é derivado e o y é como se fosse uma constante, já que é derivada parcial. E depois a gente tem que derivar x com respeito a t. X é seno de 2t, então quando você derivar x com respeito a t, você obtém cosseno de 2t. 2 cosseno de 2t, né? Porque tem que usar a regra da cadeia dos números reais aqui, das funções de uma variável. O 2 sai. Analogamente, derivando isso aqui em relação a y, o y desaparece na primeira, e na segunda vai ficar 4y ao cubo, né, quando você derivar o y, o 3x é constante, vai ficar 4 vezes 3, 12, xy ao cubo.
E aí, você tem que derivar agora o y com respeito ao t. Derivar y com respeito a t. Quando você fizer isso, o y é cosseno, vai dar menos seno. Ok? Então, aqui foi só aplicar a fórmula, até chegar aqui. E agora, nós vamos analisar o problema. Uma coisa que você poderia fazer era simplesmente chegar aqui e substituir o valor de y no lugar onde y está aparecendo da fórmula, tipo cosseno de t aqui, poderia vir para cá como cosseno de t, seno de 2t viria para cá como seno de 2t no x. Mas, outra possibilidade, em vez de fazer a conta dessa forma, já que você quer calcular a derivada somente no ponto t igual a zero, é você pegar e procurar o x no ponto de interesse, tá? Você quer t igual a zero, então você quer o x de zero, quer t igual a zero, quer o y de zero. Calculando o x de zero vai ser dado pelo seno de 2 vezes zero, que é o que está escrito aqui, ó. Seno de x de t vai ser seno de 2t, então x de zero é seno de 2, zero, que é zero. Analogamente, o y de zero, ele é dado pelo cosseno de t, então vai ser cosseno de zero. Y de zero é cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, como sabemos. E aí nós temos x de zero igual a zero, y de zero igual a 1. E aí, a gente pode simplesmente substituir o x de zero e o y de zero na expressão dz dt. A expressão dz dt é essa daqui. Então, se você quiser substituir x igual a zero e y igual a 1, você vai colocar, vai ficar 2x, 2 vezes 0 vezes 1, né, porque o x é 0, y é 1, 3 vezes 1, 3 vezes 1, a quarta, no caso, né, multiplicado por 2 vezes cosseno de zero. Cosseno de zero vai ser, 2 vezes cosseno de zero vai aparecer aqui. Aí o x é 0, fica 0 ao quadrado, o x é 0, o y é 1, vai ficar 12 vezes 0 vezes 1 ao cubo, e o seno de zero vai aparecer o seno de zero aqui. E aí, substituindo os valores, aqui você vai ficar, esse aqui vai sumir, porque se anula. O cosseno de 2 vezes 0 é 1, né? E isso aqui tem o seno de zero que é 0, mas estamos multiplicando por 0 também, então isso aqui some. No fim das contas, vai ficar esse 3 multiplicado por 1 vezes esse 2, que dá 6. Ok? Espero que esteja claro o exercício. Isso aqui é puramente a aplicação da fórmula da regra da cadeia. E depois nós veremos outras versões aí da regra da cadeia. Qualquer dúvida, pode perguntar ao professor ou ao monitor. Até o próximo vídeo.